Olá, é uma grande satisfação poder estar chegando novamente no seu lar e depois de uma semana a gente traz o programa Empreender para aquele bate-papo gostoso, trazendo informações do campo tecnológico e principalmente podendo informar você, sua família, e toda a nossa comunidade de Votuporanga e região. Hoje eu estou aqui nos estúdios do Labim, recebendo o professor Ariângelo Fonseca, ele que é formado em administração pela Unifev, também fez medicina veterinária na Federal de Viçosa, Minas Gerais, especialista em marketing pela Unifev e fez mestrado em engenharia da produção na UFSCar. É coordenador do curso de engenharia de produção e, ao mesmo tempo, professor da FGV, administração FGV, e também do curso de tecnologia em gestão da produção industrial. Ariângelo, seja bem-vindo, é bom recebê-lo novamente aqui. Muito obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Sempre que a gente vem, a gente também refresca a nós mesmos em termos de contatos, conversa, um bom papo, e que eu espero que seja produtivo, informativo e que todos possam gostar e de alguma forma utilizar o que a gente for discutir aqui. Sem dúvida. A gente tem falado muito a respeito da relação das organizações com a academia. Eu acho que o nosso papo vai girar um pouco em torno disso hoje, mas ao mesmo tempo a gente começa falando sobre as teorias que se aprende na escola, se aprende na economia, na academia, no curso de administração, no curso de engenharia, no curso de produção industrial. Esses conhecimentos, eles podem modernizar, eles podem atualizar, mudar, transformar as organizações, a indústria? Uma discussão interessante em torno de teorias é quem veio primeiro, a teoria ou a prática? Quando a gente estuda a teoria das organizações, teoria geral das organizações, o curso de administração tem uma disciplina que trata a respeito disso. Aliás, Exato. Todos os cursos formados em produção, gestão, falam das teorias. O que a gente conclui é que uma boa teoria nasceu de uma prática aplicada lá atrás, no passado. Vou falar do Taylor com produção científica. Na verdade, ele fez isso. A academia se apropriou, entre aspas, dessa produção científica, elaborou uma teoria. E isso veio para a academia na forma de uma teoria, como a gente trata hoje no ensino. O que eu quero dizer com isso? Toda boa teoria, ela foi fundamentada na aplicação prática do seu conteúdo. Então não há dúvida que a teoria na prática, a gente ouve aí o jargão, a teoria na prática é outra, mas assim, a teoria deve ser adaptada a cada situação prática, mas com certeza todas as teorias podem mudar muito a realidade de algumas empresas, especialmente aquelas que não fazem nada, que ainda existem e em grande número por aí. Então uma boa teoria, quando focada em determinado assunto dentro do sistema de produção, não há dúvida que vai mudar com certeza a realidade do sistema. Claro. E quando o estudante compra o conhecimento atualizado e leva para dentro da organização, automaticamente essas teorias novas que ele está levando trazem no bojo delas uma prática mais avançada, mais aperfeiçoada, não é isso? Sem dúvida alguma. Eu faço relação com o cotidiano. Quando você conhece bem algum assunto, você é capaz de pensar mais sobre ele. Então, se a teoria proporciona ao trabalhador, botar dessa forma, ao operário, ao gerente, ao proprietário de uma indústria, uma visão ampliada do que ele está fazendo, para que ele possa tomar decisões com base nesse espectro de coisas ou de opções que ele poderia lançar mão, aí a teoria passa a ser um suporte bastante importante. Estendendo um pouquinho, o que a gente vê hoje como queixa, de modo geral? As pessoas não têm capacidade, competência, habilidades para oferecerem às empresas ganho de produtividade, ganho de qualidade, etc. O que a teoria oferece é esse discernimento, essa capacidade de julgar e tomar decisões acertadas e não a revelia. Agora, se a gente fosse falar assim, num ranqueamento da indústria brasileira, das organizações brasileiras em relação às organizações internacionais, como é que a gente ranquearia o Brasil, vamos dizer assim? Perguntinha difícil, hein? Claro. Porque a gente poderia segmentar apenas dentro do Brasil as empresas que a gente até conhece localmente, né? Se eu pego grandes indústrias, empresas que estão situadas em Votuporanga
e vou descendo no ranking, como você está citando, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar empresas que trabalham com o que há de ponta, em termos de gestão, ou teorias, como a gente está posicionando aqui, né? Utilizam no seu dia a dia instrumentos que vêm da academia, para tornar a sua produção o mais efetiva, o mais limpa, o mais produtiva possível, até empresas que fazem tudo aleatoriamente. Ou seja, isso eu não estou segmentando. Sim, eu não estou segmentando por tamanho da empresa, né? Se é micro, se é pequena, o que for, mas assim, a forma de gestão. Porque na minha concepção, acredito que na sua também, o tamanho é só uma característica econômica ou de mercado. Agora, a gestão não. Você pode tratar todas as empresas com o mesmo critério de gestão e as coisas vão fluir. Então, dentro dessa filosofia de classificação, você encontra uma abrangência ou uma amplitude bastante grande de empresas que utilizam, lançam mão de teorias do que a gente pode trazer da academia para aplicar na teoria, na prática, na operação, e empresas que fazem tudo amadoristicamente. Algumas até vão bem, porque não é só da teoria que depende o sucesso da empresa. O mercado pode ser interessante, de repente o sujeito teve uma boa ideia. E essa boa ideia, mesmo tratada com certo despreparo, dá bons resultados. É um efeito de mercado. Às vezes o sujeito é extremamente trabalhador, então ele trabalha o triplo do que necessitaria se fosse um pouco mais hábil em algumas questões ali da produção, da gestão, mas ele trabalha muito, isso também dá resultado. Então, no conjunto das coisas, onde é que a gente quer posicionar a formação, a teoria, a academia? No sentido de dar aos sistemas de produção agilidade, produtividade, qualidade. Sucesso é outra conversa. Claro. Concorda? Depende, inclusive, muito do próprio empresário. Sem dúvida. Como é que a gente está lidando com questões de desperdício no processo produtivo, retrabalho, que tudo custa dinheiro, né? Então, essa é uma pergunta difícil, porque existem sistemas de produção onde é possível você atuar muito no retrabalho, e isso faz sentido em termos de custo, em termos de fluxo de produção, qualidade final. Sim. E existem algumas empresas em que isso não faz muito sentido. Os sistemas são mais simples, o retrabalho é mais barato, por assim dizer. Então, de novo, temos que analisar cada empresa, ver como é o sistema produtivo. Por exemplo, se eu fosse um joalheiro e trabalhasse com confecção de peças em ouro, com certeza as minhas perdas seriam zero, porque ouro custa ouro. Mas se eu trabalho com alguma coisa que tem um custo muito barato e que a aplicação de um sistema de gestão que evite o desperdício, leve a zero, fica mais caro o molho que o peixe, fica mais caro o cuidado com isso que o peixe. Então, o retrabalho é uma questão complicada, especialmente em serviços, porque você está lá, a cabeleireira não pode refazer o cabelo da cliente porque tem uma na fila. Então, Exato. Ela está perdendo, de fato, uma cliente a mais ao longo do dia, né? E dependendo do corte que ela fizer, crescer não dá para retrabalhar, Então, existem alguns sistemas de produção, eu estou insistindo em falar em sistemas de produção para a gente ter claro que qualquer empresa é um sistema de produção. Sim. Existem alguns sistemas em que isso é crucial, né? Cuidar do desperdício, cuidar do retrabalho e cuidar da qualidade ao longo do processo, e para outros menos. Mas importante para todos, com certeza. Claro. Né? Agora, na construção civil é grande a perda, né? O desperdício no país, né? É grande, e o que a gente observa já é uma preocupação com isso. Se a gente, os mais, não vou dizer velhos, né, porque eu me enquadro nisso, os que têm mais tempo de vida e que estão nos ouvindo vão se lembrar das construções do passado, e a gente observava um campo ali, uma área da construção muito mais entulhada do que a gente vê hoje. Hoje você vai na construção de uma casa, por exemplo, e você vê que tem perdas ainda, mas num número muito menor. Claro. As perdas que existem hoje não são derivadas até do desperdício, tanto, mas do retrabalho. Então, como? O que eu estou chamando de retrabalho? O sujeito faz uma parede que depois se arrepende, quebra e joga fora. Então, ela deriva lá do projeto. Claro. Né? Então, é uma corrente. Se eu faço um projeto bem feito, se eu tenho uma ideia clara do que eu preciso, lá na indústria, lá na construção civil, onde quer que seja, e se eu defino esse projeto com critérios, a partir daí eu já estou trabalhando em função da redução das minhas perdas ou do retrabalho, etc. Sem dúvida. Então, na construção civil é alto, mas já vem mudando, até porque é caro. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai viver com certeza, já está vivendo nos últimos 20 anos e ainda vai viver pelos próximos. Né? Claro. Na direção da redução de desperdício, de retrabalho, etc. Muito bem.
Para acessar mercados internacionais, muitas indústrias brasileiras precisam criar, introduzir, integrar no processo produtivo a normatização ISO 9000, por exemplo, da qualidade, né, para alcançar a lucratividade e para poder também, ao mesmo tempo, alcançar esses mercados internacionais. Isso é importante em termos assim de qualificação do pessoal, de qualificação da empresa para essa relação internacional? O que a gente vê ainda de ordem geral, uma região como Votuporanga, é que as indústrias, as empresas, de modo geral, elas estão focadas no mercado interno, no mercado Sim. brasileiro. Quando eu estou focado no mercado brasileiro e eu vou produzir móveis para vender para o Nordeste, ou para o interior de São Paulo, ou o que seja, os meus clientes, sejam eles os lojistas ou os clientes finais, eles não têm uma percepção clara do padrão de qualidade que eles querem exigir. Né? Então, eu vendo para um lojista que vai revender o meu produto, e para ele, se eu mando um móvel hoje com uma configuração e na semana que vem mando outro ligeiramente diferente do que eu mandei agora, não faz uma diferença significativa porque, na verdade, não há legislação, exigência do consumidor ainda, que cobre esse padrão exigido. Claro. Quando eu vou exportar, a relação ela é mais até coberta do ponto de vista legal, né? Ela é mais séria do que a relação interna no Brasil dessa venda para os varejistas, atacadistas ou o que for. Para eu exportar e ter respaldo, ou seja, garantia do produto que eu estou enviando para o exterior, o que me garante é ISO. Eu crio um padrão, eu defino que todo o produto que eu enviar vai obedecer a esse padrão, e o cliente que está lá no Japão vai ter certeza de que vai me comprar com base na amostra que eu mandei 1 milhão de peças iguais. Claro. Isso é importante do ponto de vista de mercado internacional, porque as pessoas querem o que estão comprando. Não necessariamente, vou comprar esse tipo e daí se variar, está tudo bem para mim. Então, para eu não ter prejuízos, para eu não ter problemas legais, inclusive de ter que ressarcir, devolver dinheiro, ser processado por danos, etc., e não perder muito dinheiro ao ponto de inviabilizar a minha indústria. Com isso, eu defino o padrão, padronizo, ISO, e quem me garante? Uma certificação, porque eu não tenho cara de brasileiro que vou ter crédito pelo mundo afora. Quem dá crédito ao meu padrão é uma certificação ISO, né, por um organismo reconhecido mundialmente, certificador desse padrão. Pronto, eu construí um produto, eu defini esse padrão, eu certifiquei com uma certificação que tem validade internacional, eu vendo para qualquer lugar, garantindo que o que eu estou fazendo e entregando é esse que está à mostra aqui. Muito bacana. Tenho certeza que os telespectadores estão gostando muito desse bate-papo. E no segundo momento a gente vai conversar um pouquinho sobre a filosofia de Lean, né, de produção enxuta, e vamos conversar um pouco mais também sobre essa questão do relacionamento da academia com as organizações. Perfeito. Voltamos daqui a pouquinho, você aí em casa nos acompanha. Dentro de poucos instantes volta a empreender tecnologias aqui pela TV Unifev.